Chegamos no capítulo 14 do livro de Apocalipse. Então, o capítulo 14, ele encerra a quarta sessão da divisão que a gente viu do livro de Apocalipse. A gente está falando do quarteto do mal, né? Do grande dragão vermelho. O grande dragão vermelho, a besta, o falso profeta e a Babilônia. E aí o capítulo 14 ele encerra essa sessão. Bom, reforçando, cada sessão a gente entende que ela vai abranger desde a primeira ascensão de Cristo, né? Desde a vida de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Então, é bom a gente ter sempre isso em mente. O tema da aula de hoje é a glorificação. Beleza. Bom, mas tudo bem, vamos lá. É a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. O que acontece? A aula é uma aula curta, tá? Até comentei com o pastor Luciano, porque a gente vai rever alguns conceitos que a gente já viu na primeira parte, quando a gente falou que o mundo perseguia a igreja. Nós estamos revendo tudo de novo, só que agora do lado espiritual. Satanás perseguindo a igreja. Então, tem algumas coisas que a gente já transitou por elas, já passou por elas, eu não vou ficar voltando no conceito. A não ser que vocês queiram que a gente relembre algumas coisas, a gente pontua. Mas o ponto é, a gente vai ver nesse capítulo, mais uma vez, a gente já viu e vamos ver de novo, uma cena dos remidos na glória e a condenação dos ímpios no juízo final. Ô pastor, dá um clique aí que falhou aqui o negócio. Aí, ó. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Se você não colocar lá o conector que está aí. Ah, verdade. A fé falha, né? De vez em quando. Não, mas a fé que ia passar, mas o conector está aqui, né? Realmente não ia funcionar mais. Senão a rainha balou, ele ficou lá na rainha balou. Então vamos lá. A glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. Nós já vimos isso. Testa Aí sim, é pastor. Eu que seria de mim sem. E aí, o que a gente vai ver? O primeiro tópico é uma aula muito rápida, são 3 slides só, tá? Pra você ver como é bem conciso aqui o negócio. O primeiro tópico que a gente vai ver é a igreja, alguns estudiosos dividem esse capítulo em 2 etapas, do versículo 1 ao 5 e do versículo 6 ao 20º. Do versículo 1 ao 5, ele concentra toda uma explanação. Eu poderia ter feito isso em 2 aulas, eu achei que não necessitava, porque aí você volta de novo no conceito dos 144 mil, vai discutir o que são a nuvem, o que são as harpas, os cânticos, tudo isso a gente já passou por isso. E a segunda parte do capítulo, do versículo 6 ao 20º, olha só que interessante, se você olhar na sua Bíblia, ele fala de 6 anjos, e tem um versículo 13 do capítulo 14, que você pode forçar um pouquinho a barra e interpretar também ele como um 7º anjo. Aí ele também fecharia uma série, assim como a gente vem de 7 igrejas, 7 candeeiros, 7 selos, 7 trombetas. A gente passaria pelos 7 anjos, que seria uma segunda aula, compondo do versículo 6 ao 20º, para depois a gente ir para as 7 taças da ira de Deus e continuar dentro desse ciclo 7. Eu achei que era desnecessário. A gente vai pegar o capítulo inteiro de uma vez só e vamos passar por eles rapidamente. Então são tópicos importantes. Tem algumas coisas que eu acho que são muito importantes que a gente vai ver. Não é uma aula, é curta, mas eu acho que tem relevância sim os temas que a gente vai ver. Então primeiro a gente vai ver do versículo 1 ao 5, que é o primeiro tópico. A igreja está com Cristo no céu. Então vamos lá. E eu olhei, e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, tendo o nome de seu Pai inscrito em suas testas. E eu ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas arpeando com as suas harpas. E eles cantavam como se fosse uma nova canção diante do trono,
e diante dos 4 animais e dos anciões, e nenhum homem podia aprender aquela canção, senão os 144 mil que foram redimidos da terra. Estes são aqueles que não foram contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. Estes foram redimidos dentre os homens, sendo as primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou astúcia, porque eles estão sem culpa diante do trono de Deus. Então, eu destaquei 3 fatos aqui, dentro desse tópico. Primeiro fato, a igreja selada está em pé com o Cordeiro no monte Sião. Sião é a zona de morada de Deus. Sião, se você for voltar na Bíblia, você vai ver a palavra Sião colocada diante de N situações, mas sempre voltando para o ponto que é onde está a presença de Deus. Então, Monte Sião, a gente não pode interpretar aqui como um lugar geográfico, algo pré-determinado, pronto. O Monte Sião, ele vai ser um lugar que não é na terra, mas que onde Deus está. Então, ele vai representar essa figura. O Monte Sião, a gente vai ver que ela vai ser colocada como outros nomes também, que a gente vai, mais na frente a gente vai ver. Estou tentando montar uma ordem aqui, estou querendo acelerar algumas coisas. Então, vamos lá. Os 144 mil que ele fala nesse trecho, são os 144 mil que a gente já viu lá no capítulo 7. Então, a gente passou no capítulo 7, a gente viu as N linhas de interpretação dos 144 mil e chegamos ali num consenso, mais ou menos, né? Tem gente que não abraçou a causa, que os 144 mil seriam os 12 mil representando a igreja do Antigo Testamento, na figura dos 12 patriarcas, 12 mil representando a igreja do Novo Testamento, a igreja atual, na figura dos 12 apóstolos, formariam os 144 mil. Bom, por que a gente entende que os 144 mil são os mesmos e por que a gente ainda entende e insiste que os 144 mil é a igreja? Porque eles estão cantando uma canção que só conhecem essa canção quem é remido. O primeiro fato que chama a nossa atenção é isso: são remidos. Os remidos, ele não fala, todos os remidos da terra conhecem essa canção. Nenhum outro homem pode cantar essa canção se não for um remido. Então, se os 144 mil fosse uma elite, um grupinho ou algo segregado do restante da igreja, a gente estaria entrando um pouco em contraste com o que a gente está falando aí. Outro ponto: os remidos recebem a marca do nome de Deus. A gente é o selo, eles são selados, mas aqui é bem claro no versículo que eles recebem o nome de Deus escrito em suas testas. Então, se fosse também, de novo, só uma elite, um grupinho de 144 mil especificamente ali, os judeus, que é mais a segunda linha mais adotada, a gente também estaria, de certa forma, segregando algumas coisas, a gente não estaria participando desse benefício. Então, o que João vê? João não está apenas ouvindo os selados, mas ele também está vendo. Aqui é uma definição de lugar, né? Monte Sião. Agora, revela-se a marca deixada pelo selo e faz a diferença entre as duas igrejas. Então, você passa a ter a igreja verdadeira e a igreja falsa, a igreja apóstata, e elas estão agora nitidamente contrapostas, porque se a gente parar para pensar o que a gente viu no capítulo 13, enquanto a igreja está aqui com Cristo, no Monte Sião, glorificando, entoando cântico, o mundo está blasfemando, o ímpio está em blasfêmia contra Deus, na figura da besta, em adoração à besta, vivendo o seu dia a dia. Então eles estão contrapostos às situações. E aqui os selados estão ligados não apenas a Deus, mas também ligados à figura do Cordeiro. A gente sabe que a figura do Cordeiro é a figura de Cristo. Então, o Monte Sião, para vocês terem ideia, ele também é interpretado na Bíblia. Você vai achar ele se referindo como Cidade Santa, Nova Jerusalém, Sião Celeste. Se você quiser, tá, essas referências eu passo. Essa Sião Celeste está em Hebreus 12 e 22. E os 144 mil, dentro daquilo que a gente falou, um número de pessoas que foram compradas, seladas e estão destinadas a louvar a Deus. A impressão que dá que são só homens. Dá a sensação que são homens, né?
Não. Nem você vê. Tem, nós vamos entender por quê. Eu vou entender. Eu enfrento isso em casa. Tá? E quando ele fala assim, se contaminaram com mulheres. Eu já fiquei indignada. Olha lá. Quer dizer que mulher é A gente. mulher está contaminada. Está estragando as Calma. pessoas. Eu vou tentar desmistificar isso, tá? Então, a igreja está, nessa primeira passagem, a igreja está selada É ruim de ouvir. e está em pé com o poder no Monte Sião. Na segunda, a igreja está cantando no céu, enquanto os adoradores da besta blasfemam. É o que a gente viu aqui. Enquanto os crentes na terra sofrem, choram, sofrem perseguições, passam dificuldades, quando eles chegam na glória, eles vão para alegria e gozo eterno, onde Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. O ímpio é o inverso. Ele vive a vida, ele goza, ele tem prazeres. Quando chegar no juízo, ele vai ser condenado à eternidade. Eternidade. Nós vamos falar disso também. E o terceiro ponto, a igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Ou seja, o que são os redimidos? São aqueles que não se prostituíram com a grande meretriz. Quem é a grande meretriz? A Babilônia. A Babilônia terrestre. O símbolo da Babilônia é exatamente essa grande meretriz. A expressão não se contaminaram com mulheres e castos não se trata de celibato. Não é pessoas que nunca tiveram relacionamento sexual com mulheres. Até porque, se você colocar isso como interpretação, todos nós somos casados, a gente estaria contra o próprio casamento. Significa que eu tenho relação com a minha esposa e a Bíblia condena isso. Para eu ser um 144 mil puro, eu teria que me abster de relacionamento sexual. Teria que ser um celibatário. Está totalmente contra. Teria que ser o meu eunuco. Só não pode ser um eunuco de faraó. O Lúcio é cruel. Tá bom? Então vamos lá. A palavra grega que determina a virgindade, ela se chama paternoi. Ela significa exatamente isso, casto ou virgem. Quando a gente vem para esse sentido de não se contaminou com mulheres, ou não teve relações sexuais, ou se abstém de mulheres, é bem simples. Aqui está no sentido espiritual. Por que no sentido espiritual? Por que a mulher é símbolo de contaminação no sentido espiritual? Porque a história hebraica, ela nos conta o seguinte. Primeiro, o homem ele é fraco. Já vamos começar por aí. A mulher ela tem uma influência sobre o homem. Porque Deus, quando criou a mulher para a glória do homem. Então, ela exerce poder e autoridade sobre o homem. Temos que reconhecer isso, isso é um fato. Segundo, o povo de Israel, ele ia muito bem com Deus. Bonitinho, se relacionando com as suas esposas, etc, etc. Quando eles conquistavam um povo estranho, e eles deixavam as suas mulheres vivas e pegavam para si essas mulheres, eles sofriam essa interferência e eles passavam a cultuar os deuses dessas mulheres. E aí, no sentido bíblico, a prostituição não é a prostituição física, não é só isso, mas ela é espiritual. É você cometer ou se sujar através dos deuses que outro povo trouxe para você, através das mulheres, porque como a mulher não tinha voz, ela não tinha a importância que ela tem hoje, diante de uma conquista, as mulheres não iam lá escolher os homens porque eram todos exterminados, só sobrava mulher e animais, às vezes nem criança sobrava. Então os caras pegavam essas mulheres, traziam para dentro do seu arraial, e com o tempo elas convenciam eles a adorarem os seus deuses, a praticarem os seus costumes, e isso para Deus era considerado traição. É o que a gente chama de idolatria. Então é no sentido espiritual. Quando fala que a gente está no mundo e o mundo jaz no maligno e o mundo é a Babilônia, nós estamos não trazendo
as mulheres mundanas para dentro da igreja. Nós estamos de forma espiritual inseridos dentro de uma Babilônia. A Babilônia ela é um modelo humano de gestão, tanto político, econômico e religioso. É esse modelo que está aí fora e nós estamos inseridos nele. Só que esta igreja ela não se contaminou com as mulheres espirituais babilônicas. A gente não comprou a ideia do mundo, a gente não adorou o que o mundo pediu para adorar, a gente não se curvou diante da besta, a gente continua sendo uma igreja pura, porque nós somos noiva. Se fosse no sentido físico, estaríamos todos condenados, porque como que a gente vai deixar de ter relacionamento físico um com o outro? Então a gente tem que trazer isso para um lado estritamente espiritual. Cristo espera uma igreja. A igreja não é noiva de Cristo, mas nós somos noiva num sentido espiritual. Sim. E o noivo vai vir buscar a sua noiva. E ele quer chegar e encontrar uma noiva virgem. Uma noiva que não foi tocada, que não se contaminou, não se relacionou com nenhum outro. Por isso o sentido de pureza, por isso o sentido de só adoração a Deus, de só estar voltado para Deus, da gente não deixar que o mundo penetre na igreja, para que a gente não perca essa pureza. Então é no sentido espiritual que geraria esse tipo de contaminação, e não porque a mulher é impura, pelo amor de Deus, senão eu estava lascado. Amém? Então vamos lá. Os remidos são os seguidores do Cordeiro. Olha, você vê, eles não seguiram a besta, eles seguiram o Cordeiro. Olha o preço que a igreja paga, que eu pago, que você paga no seu dia a dia. Às vezes você sendo ridicularizado no seu trabalho, às vezes portas sendo fechadas porque você professa uma fé, dificuldades na sua vida porque as pessoas não estão muito afim de te ajudar, porque você não pensa como elas, você não age como elas, você não senta na mesa delas, você não come com elas, você é diferente. E a gente está passando tudo isso. Mas por que a gente passa tudo isso? Porque a gente crê que o que nos aguarda lá na frente é maior, melhor do que o que eu aproveitar aqui. Sim. Por isso que nós somos remidos. A gente está disposto a até perder a vida aqui, porque a gente sabe que aqui morre o físico, o espiritual permanece. E automaticamente a gente está na glória, não precisa aguardar o arrebatamento. Então os remidos são os eleitos de Deus. Eles seguem o Cordeiro porque eles não pertencem a si mesmo. Nós, no momento que aceitamos a Cristo, irmão, nós não somos mais nossos. Eu sou de Cristo. Não sou mais eu que vivo em mim, mas Cristo vive. Não sou eu que coordeno mais a minha vida, mas Cristo tem o domínio sobre mim. Por isso que eu sou remido, por isso que eu não me contamino com o mundo, porque não sou mais eu que guio os meus passos, mas eu sou guiado. Eu ouço a voz do bom pastor e o sigo. Ele me conduz por caminhos corretos. Eu não vivo mais alienado como o mundo. Essa é a diferença da gente. Por isso que a gente não comete o pecado de perder a nossa pureza se contaminando com as coisas do mundo. Os remidos são primícias para Deus. Toda igreja, ela é uma igreja de primogênitos. Então, toda vez que um pecador se converte a Deus, ele está se tornando um primogênito de Deus. Ele é primícia, ele é a primeira coisa para Deus em importância. Então, todos os cristãos, eles são chamados como as primícias das suas criaturas. Tiago fala isso lá no capítulo 1, no versículo 18. Enquanto que Israel, o povo de Israel, a nação judaica, ela é conhecida como as primícias da sua colheita. E nós somos as primícias da sua criatura. Ou seja, nós somos a primícia de Deus, do Criador. Nós somos as primeiras. Por isso que nós somos separados. E por último, os remidos, eles são puros de lábios e de vida. Enquanto os ímpios blasfemavam contra o Senhor, contaminados pela grande meretriz, a igreja, os seletos, os selados, os marcados, estava honrando e louvando ao Senhor, com suas bocas e seus lábios. A gente é puro de lábios e de vida. A nossa vida é separada, ela é diferente. A nossa boca é pura, a gente não profana blasfemas contra o Senhor. A gente adora o Senhor, a gente louva o Senhor, a gente engrandece o nome do Senhor. É diferente do mundo.
o mundo blasfema contra Deus. Então são essas as características que faz com que a gente seja separado do mundo. Tá? Um outro tópico que a gente pode seguir é: o juízo é anunciado aos moradores da terra. Aqui já é no versículo 6 e no versículo 7. Então ele diz: e eu vi outro anjo voar. Aqui vai ser uma sequência de anjos agora, que eu falei que eu podia dividir isso em duas partes. E eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos habitantes da terra, e a cada nação e tribo, língua e povo, dizendo em alta voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes de água. Ou seja, aqui nós temos um anjo de Deus, um anjo celestial, exortando os homens da terra a voltarem a sua adoração para Deus. Ou seja, qual é a primeira coisa que eu percebo aqui? Não está explícito, mas se o anjo está exortando, aonde está a igreja? No Monte Sião. A igreja já foi tirada da terra. A gente começa a encontrar bases para o arrebatamento. A retirada da igreja antes dessas coisas começarem a acontecer. Porque se precisa vir um anjo falar isso às nações, a igreja já não está mais aqui proferindo essas coisas. Porque hoje somos nós que anunciamos isso. Hoje somos nós que exortamos o mundo ao arrependimento. Mas vai chegar um momento que a igreja não está mais aqui. Mas tem um anjo enviado do céu para fazer isso. E ainda continua dando uma oportunidade de salvação. Então vamos lá. E ele vem endossando exatamente para adorar aquele, ele está enfatizando o Todo-Poderoso. Até então, a gente terminou o capítulo 13 com os homens dizendo o seguinte: quem é semelhante à besta? Quem pode deter a besta? Ele está reconhecendo que a besta é o Salvador, que a besta é o cara que deu a solução, que resolveu todos os problemas do mundo, que botou ordem ao caos, que é fruto de um milagre, porque ele tem uma marca na sua cabeça, como se ele fosse morto, mas está vivo. Nós vimos isso no capítulo 13. Então, olha o contexto que o mundo está inserido, e aí precisa vir um anjo do céu e trazer de volta a adoração e colocar Cristo no seu devido lugar. Quem é o Todo-Poderoso? Aquele que criou o céu, a terra, o mar e as águas. Vocês têm que adorar ao verdadeiro Deus. Esse é falso, esse é enganador, esse é fake, né? Para usar um termo atual, isso é ilusão. Vocês estão sendo ludibriados, vocês estão sendo enganados. Volta a atenção para o Deus verdadeiro. Esse aqui que a gente teria que adorar. Então os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo final e ainda são conclamados ao arrependimento. Então Deus é longânimo em misericórdia. Nós vimos isso no decorrer das trombetas, mas o ímpio ele vive como se não houvesse amanhã, como se o dia do juízo nunca fosse chegar. Mas a hora da queda da Babilônia é chegada. Fabiano, posso falar? Pode. Eu vi uma vez uma pessoa em aula falando que esse anjo que anuncia, é a mesma coisa que você falou, o pensamento que a igreja já está e o anjo tem mais uma oportunidade, é porque a besta ele vai ser tão semelhante, né, que muitos continuarão sendo enganados, achando que aquele é o verdadeiro Deus. Aquele é o verdadeiro Deus. Exatamente. Exatamente. Né? Exatamente. Então, é por isso que vem esse anjo, que é mais uma oportunidade para tentar resgatar mais alguns. Porque muitos ainda vão ficar e pensando que aquele é o verdadeiro, achando que aquela fake é real. É real, exatamente. E uma vez que caiu a Babilônia, na hora que caiu a Babilônia, instaura-se a ira de Deus, o lago de fogo, a foice, a lagaragem, até aprender essa palavra, não conhecia, a lagaragem. E aqui não há misericórdia. Vamos ver isso agora no próximo ponto. Pode falar. A lagaragem? Lagaragem. Lagaragem. Que é ser pisado no lagar. Está lá no final do capítulo. Lagaragem. Palavra nova, né? Estudar e aprender. Próximo tópico.
A queda da Babilônia é proclamada. Então, no capítulo 8, outro anjo, está vendo? O segundo anjo, ele diz: Babilônia caiu aquela grande cidade, porque ela fez todas as nações beberem do vinho da ira de sua fornicação. Então, quem é a grande Babilônia? O sistema mundial. O sistema humano de governo. A forma como a gente está dividido politicamente, em países, em continentes, em estados, em cidades, isso é Babilônia. O sistema econômico do mundo, isso é a grande Babilônia. Essa é a grande Babilônia. Tudo isso, todos esses sistemas, eles estão para corromper ou se colocar contra a luz. Você ia perguntar uma coisa, né? Não. Você levantou na mão. Não, só. Ah, tá, só E o sistema religioso também. O sistema religioso mundano é também, faz parte da grande Babilônia. Porque todos esses estão a serviço da besta e de Satanás. E aí, de uma forma bem resumida, ela é a capital da civilização apóstata dos últimos dias. Essa é a meretriz, a grande Babilônia. O símbolo da sociedade humana organizada política, econômica e religiosamente em oposição a Deus. Essa é a grande Babilônia. E a grande Babilônia, ela atua na terra com sedução e perseguição. Nós já vimos isso em outros capítulos. Eu falo, as aulas elas tendem a ficar cada vez mais rápidas, tá, pastor? Porque são temas que a gente já viu. Quais são as armas? Sedução e perseguição. Perseguiu, não deu? Seduz. E sedução, já viram líderes religiosos serem seduzidos? O cara está... Isso foi interessante, tá? Eu não trouxe isso aqui, mas me veio à mente. Olha que interessante, irmão, o poder da Babilônia. Você tem um líder de uma igreja, esse cara está disposto a entrar gente armada e meter bala nele, ele morre por Cristo. Ele tem uma fé inabalável, mas ele deixa se seduzir às vezes, por dinheiro, por um negócio escuso. Olha, se você fizer isso aqui, pastor, você vai ganhar isso aqui. Olha como o cara tem uma fé, uma defesa de fé, e ele é seduzido por outras coisas. Esse é o poder da grande Babilônia. Ele é seduzido por poder. Olha, eu vou fazer de você um líder muito maior. Você toma conta de uma igreja de 100, você vai tomar conta de uma igreja de 10 mil. E o cara se deixa seduzir. Não precisa tirar a vida dele, mas você destrói essa vida. Isso a Babilônia faz. Acabou a bateria? Acabou. Então, as armas da grande Babilônia são exatamente essas. Agora, a ruína da Babilônia, ela é completa. Ela é completa e definitiva. Porque não vai ficar nenhum resquício da antiga Babilônia. Quando Cristo instaurar seu reino, tudo isso já vai estar extirpado, totalmente exterminado. Esse é o destino da grande Babilônia. É isso que está anunciado no versículo 8, no capítulo 14. A condenação dos adoradores da besta, no versículo 9 ao 12. Vamos lá. Versículo 9. E seguiu o terceiro anjo, dizendo em alta voz: se algum homem adorar a besta e a sua imagem, receber sua marca em sua testa ou na sua mão, este beberá do vinho da ira de Deus, que é derramado sem mistura no cálice da sua indignação. E ele será atormentado com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e na presença do Cordeiro. E a fumaça do seu tormento sobe para sempre e sempre. E eles não têm descanso de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca de seu nome. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão aqueles que aguardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. O que ele está dizendo aqui de forma bem resumida? Os adoradores da besta vão experimentar da ira de Deus. Mas da ira sem mistura. Por que ira sem mistura? Porque a gente veio acompanhando desde o selo e desde as trombetas que Deus aplicava o juízo, mas ainda havia espaço para o arrependimento. Quando Deus aplica a ira dele sem mistura, não tem mais espaço para o arrependimento. Não há mais lugar para arrependimento. E aqui nós temos duas palavras gregas que definem a ira, tá? Isso é importante você saber. Uma é thumos.
A thumos, ela é uma ira mais passional. É uma ira com... Sabe quando você se encolera, mas ao mesmo tempo você tenta corrigir aquilo lá? Ela só é usada uma vez no Novo Testamento, em Romanos capítulo 2, no versículo 8, a palavra thumos. A segunda palavra grega para ira chama-se orge. O-R-G-E, orge. Esse tipo de ira é uma decisão já tomada. É como se fosse uma sentença judicial já pré-determinada. Olha, se acontecer isso, a consequência é essa aqui. Porque não tem espaço, não dá espaço para arrependimento, ou não dá espaço para mudar ou atenuar. Olha que interessante, todo o Novo Testamento, com exceção de Romanos 2 e 8, que eu falei aqui agora, quando se fala em ira de Deus, a palavra usada é orge. É uma ira já pré-estabelecida, já é um destino pré-concebido, é algo já pré-determinado. O que você quer dizer com isso, professor? Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente pregar qualquer trecho do Antigo Testamento, você tem que falar da ira de Deus tal qual ela é. Porque se você excluir das suas mensagens a ira de Deus, você está atenuando ou modificando o contexto da mensagem. E a Bíblia não te dá margem para isso. A ira de Deus ela não é abrandada. Eu não posso querer abrandar a ira porque vai atingir os irmãos e a palavra é dura. A ira de Deus é a ira de Deus, ela já está pré-determinada. Mas por que ela já está pré-determinada? Porque ela é exatamente a reação de Deus pré-estabelecida da sua santidade frente à pecaminosidade da humanidade. Deus já assumiu esse compromisso, Ele já determinou isso, não vai mudar. E eu não posso, como transmissor da sua mensagem, tentar modificar, atenuar ou mutilar a sua palavra. Eu tenho que pregar o Evangelho tal qual ele é. Tal qual ele é. Deus vem ao longo do tempo chamando ao arrependimento, mas na hora que chegar a ira, é sem estudo. A ira de Deus pura, tal qual ela é. E aí outro ponto interessante nesse versículo é que a gente vai ver que aqui a gente começa a ter a visão de que o sofrimento daqueles que serão condenados, ou os adoradores da besta, é um sofrimento eterno. Eterno. Para todo o sempre, até a eternidade. Eu não sei quanto tempo dura a eternidade, mas é até a eternidade. E os remidos estão no céu com Cristo. Os ímpios vão ser condenados ao tormento. E olha, aí há um contraste, né? E aí, não só o sofrimento é eterno, como fala também um pouco da intensidade do sofrimento. É um sofrimento intenso, sofrimento sem parar, dia e noite, o tempo inteiro, 24 horas, todo o tempo, por toda a eternidade. Mas os que estão com Cristo, eles não cederam às seduções da besta, do anticristo, no caso, né? E a gente vai estar no céu seguro. Isso é o que o Apocalipse garante para nós, no versículo 12. Próximo tópico, versículo 13. As bem-aventuranças do que morrem em Cristo. Então, o versículo 13 ele diz o seguinte: E eu ouvi uma voz do céu me dizendo: Escreve, abençoados são os mortos que doravante morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que eles possam descansar dos seus trabalhos, e as suas obras seguem com eles. Ou seja, o versículo que a gente acabou de ler, ele é um paradoxo, né? Ele é um versículo que fala que os mortos são felizes. É exatamente isso. A lógica de Deus, ela é contrária à humana. Bem-aventurados que morreram em Cristo, porque eles são felizes, porque para sempre estarão na sua glória. E ele fala uma coisa interessante aqui. Ele fala que os mortos em Cristo descansam. E aí é interessante, que eu vou falar um negócio aqui. Existe um conceito dentro das igrejas que fala que quando a gente morre, a gente vai dormir, né? Até esperar Jesus voltar. Isso não tem base bíblica, né?
Não tem. A Bíblia ela fala muito em sono, em dormir. Daniel, capítulo 2, 12, versículo 2, Mateus 9, 24, João 11, 11, 1 Coríntios 11, 30, 15, 51 e 1 Tessalonicenses 4, 14, 5 e 10. Eles falam em morte e a pessoa dorme. O próprio Jesus falou isso do Lázaro. Lázaro dorme. Mas todos esses versículos que eu citei aqui, irmãos, eles estão se referindo ao corpo físico. O corpo, o espírito está com Deus. O espírito não está dormindo. Não existe isso. Nos ensinaram, pelo menos eu aprendi, criança, que a gente ficava no paraíso, dormindo, esperando o arrebatamento. A gente não tinha noção de nada do que estava acontecendo. Apocalipse começa a desmistificar isso. Os santos estão com Cristo em glória. Em glória. O corpo, sim, dorme. Porque aí quando vier o dia do Senhor, a terra tem que prestar conta dos seus mortos. E aí você tem a ressurreição. E os que não são salvos? Os que não são salvos? Jesus ainda, eles estão aonde? No alto. Porque a gente aprende que eles não estão dormindo, né? Sim. E quem está com Cristo está em Cristo. E quem não está? Então, quem não está em Cristo, aí nós temos pré-inferno, né? É o limbo. É o Hades. É o limbo. É o É Hades. que eu acho que a parábola do rico e Lázaro, É o Hades. de alguma forma, ela mostra muito isso, que aquela pessoa que, o rico, quando morre, ele fala para que Lázaro coloque pelo menos a ponta do seu dedo. Ele não está dormindo. Então a situação que ele estava era de sofrimento. É que assim, nós temos duas figuras de inferno na Bíblia, tá? Nós temos o Hades, com H mesmo, H-A-D-S, Hades. E nós temos o Sheol, quando se chama de Sheol. O Sheol é o inferno com o seu lago de fogo que está preparado para os seus amigos. O Hades é o que a Bíblia chama de primeiro lugar do tormento. Então as almas que morrem sem Cristo, elas vão para o Hades, para o primeiro lugar do tormento. O corpo dorme. O corpo vai ressuscitar. Né? Essas almas não estão em sofrimento. Nesse primeiro inferno, essas almas já estão em sofrimento. Já. Já está no pré aqui. Porque você morreu, não tem mais volta. Vamos lá. É que assim, enquanto há vida, há esperança, há espaço para arrependimento. Mas, por exemplo, para quem morreu, Jesus já voltou. Tanto se você está com Cristo, glória. Se você não está com Cristo, Hades. Simples assim. Não dá para. A parábola que o rico e Lázaro, que o pastor falou, exatamente. O rico tentou amenizar, ele não pediu salvação, não. Ele falou assim: pede para molhar um pouquinho, assim, só para me dar um pouquinho mas avisa meus parentes lá, para que eles não venham para cá. O sofrimento era tanto que ele pediu. Mas ele sabia que para ele não tinha volta. Ele não podia ter pedido, faz eu voltar lá que eu prometo ser um bom menino. Agora, o que se ensina hoje? Se ensina que a gente vai para o purgatório, ensina que o espírito fica vagando por aí até incorporar alguma coisa, vai para um lugar, não sei o que, lá você é medido que você volta. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Aqui é puro e simples. Os mortos em Cristo não são levados para o céu. Isso é interessante também. Os mortos em Cristo. Morreu, o corpo dorme. O espírito, céu, direto. Nós vimos isso. Embaixo do altar estão os mártires reivindicando a vingança das suas. Então, assim, não tem espírito dormindo no céu. Esse versículo, ele derruba totalmente a tese não, né? Na verdade, a teoria da reencarnação. Porque quando você olha, a reencarnação, você imagina, foi aquilo que o professor ensinou. Na época de Cristo tinha 350 milhões de habitantes. Na época, aí depois no ano de 1800, tem 1 bilhão. Hoje nós temos quase 8 bilhões, 7, alguma coisa, bilhões de pessoas. Se fosse reencarnar, era para ficar o mesmo número. Era para morrer um, nascer um. Morrer um, nascer um. Como que é exponencial? Dessa forma. Então, ou seja, não existe negócio de reencarnação. É igual à teoria
teoria da evolução que eles falam. Exatamente. Uma vez no macaco. Por que o macaco não evoluiu? Eu conheço um macaco, ele é macaco até hoje. Ou seja, então a gente, esse versículo aí mostra pra gente que a gente tem um fim aqui na terra. Nosso corpo vai para o descanso e o nosso espírito ou volta para Deus ou vai para o Hades. Pronto. Viu? E aí, olha que interessante. A gente não é salvo pelas obras. Nós não somos levados ao céu pelas obras. Mas quando nós vamos para o céu, as obras vão conosco. Isso é interessante. Isso é muito importante. Porque às vezes a gente se apoia na salvação e acha que não fazer nada não é problema nosso. E não é. O verdadeira expressão do cristianismo é eu cuidar do meu próximo. É eu atender ou assistir aquele que é necessitado. Porque assim, não é eu fazer isso que vai me garantir a salvação. Mas eu salvo, eu ter feito isso faz toda a diferença quando eu chegar no céu. A gente vai ser recompensado por aquilo que nós fizemos. É o galardão, né? É o galardão. Ele é importante. Tá bom? Ele não abre as nossas portas, ele não abre a porta do céu, mas ele nos acompanha para o céu. Professor, essas almas que estão lá, elas não têm mais direito à salvação. Não. Já estão condenadas mesmo. Sim. Não tem mais. Né? Ali o fichório vai não ver, ali já era. A Bíblia fala assim, filho, ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disso, ele vai para o juízo final. Pronto. Não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Morreu sem Cristo, um abraço. Um abraço. É duro, não é pregado. Não. Muito difícil ser pregado. Por isso que eu falo, a gente não pode amenizar ou amortizar o juízo divino, porque não tem volta. É por isso que João escreve, né? Não tirar e nem colocar o que não está escrito aqui. Bom, vamos continuar. Esse é o penúltimo, tá? A segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos, está no versículo 14 ao 16. Então vamos lá. E eu olhei, e eis uma nuvem branca. Só a título de curiosidade, tá? É a única lugar na Bíblia que fala que a nuvem é branca. Você sempre vai ouvir um monte de nuvem na Bíblia, mas só nuvem. O único versículo que fala que a nuvem é branca é esse aqui. Mas a gente usa nuvem branca para tudo que é nuvem. E as nuvens estão carregadas para chover. É só mais um título de curiosidade. Eu achei interessante porque a gente adota umas coisas, né, cara? Tudo que a gente fala na nuvem, e tinha uma nuvem branca que guiava o povo no deserto. É escrito isso. Falou da nuvem, do tamanho da mão do homem, tem que falar. É de chuva, mas é branca. Então é só para vocês entenderem como as coisas são. O único lugar que fala que a nuvem branca é aqui. Estou esperando o sétimo anjo. Como você achou esse sétimo? Então, já estão em quantos? Você está contando? No quinto. Está no quinto, então vamos lá. E eu olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem, tendo sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. E outro anjo saiu do templo, gritando em alta voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e ceifa, porque chegou a tua hora de ceifar, porque a colheita da terra está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem lançou sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Acabou. Não tem mais salvação. O que esse versículo diz para a gente? Ele está descrevendo Cristo voltando gloriosamente, vencedoramente nas nuvens. Essa é a imagem do Cristo. Ele virá fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente, tal qual ele subiu. Essa é a esperança que a gente carrega. É isso que faz com que a gente continue seguindo em frente na fé que a gente abraçou. Porque isso aqui é real. João viu, e não só viu, a voz falou para ele: escreve, registra, não conta só de boca, deixa registrar, porque é isso que vai acontecer. E aí Cristo vem para fazer a colheita, e aqui vai fazer sentido todas as parábolas que foram contadas. Quem é a colheita? É o trigo O joio, e o joio. A diferença é que o joio para a fornalha, que é palha. e o trigo para o segredo.
A colheita é o fim do mundo. Está lá em Mateus 13:39. E sabe o que eu acho interessante aqui? Que não é só Cristo que sai para ceifar. Já percebeu isso? Os anjos também vêm ceifar com Cristo. Isso eu nunca entendi. Então, estou abrindo aqui uma coisa minha, porque a gente, né, atrela todo o poder e a gente fica imaginando que ceifar é um ato, né, de Deus imaginou, aconteceu, e não é. Da forma como está escrito, a visão que eu tive agora é Cristo fazendo a seleção dos ímpios e dos santos e os anjos o auxiliando. Interessante isso, porque o anjo também sai para ceifar. Mas a atribuição do anjo não é essa. Isso é uma coisa muito interessante. Quando você classifica o joio e o trigo, você vê que vai ser separado só naquele dia. Às vezes a gente fica querendo separar, que não é um lugar. É Deus que vai fazer essa separação. E o joio e o trigo, quando você olha, eles são idênticos. Eles são idênticos. Eles só têm uma diferença. É que o trigo dá fruto, o joio não. A diferença é o fruto. Esse dia passou um agricultor mostrando a diferença do joio e do trigo. Acho que ele estava até, eu não lembro, mas eu vi numa pregação. Ele pegou uma folhinha de joio, uma folhinha de trigo e mostrou. Ele prega na mão. O joio só tem na vara e o trigo tira semente. O joio é vazio. Então é isso, tá? A simbologia aqui é isso, é mostrando exatamente a grandiosidade do nosso Cristo, o Todo-Poderoso voltando para ceifar e exterminar. Não tem mais show nem nada. E o último tópico, que é a segunda vinda de Cristo para o castigo final dos ímpios, está do versículo 17 ao 20. E outro anjo saiu do templo que está no céu, tendo ele também uma foice afiada. E o outro anjo saiu do altar, tendo poder sobre o fogo, e gritou com alta voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: lança a tua foice afiada, e junta os cachos da vinha da terra, porque as suas uvas estão totalmente maduras. E o anjo lançou a sua foice na terra, e juntou a vinha da terra, e lançou-a no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado, fora da cidade, e saiu sangue do lagar até as rédeas dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Aqui ele está dizendo o seguinte, que o juízo dos ímpios também vai ser como uma vindima, comparado a cachos de uva. Toda vez que a gente fala de lagar, geralmente lagar, o que é um lagar? Era um processo como era feito o suco antigamente, o vinho. Tinha um lugar que você colocava as uvas e as pessoas pisavam, e através de uma tubação, algum artifício, esse suco escorria e era armazenado no lugar. Mas eram pisados com os pés. Por isso que o vinho é bom. Nojento. Você acaba e esse pé cheio de caeira. Então aqui é mais um símbolo dos ímpios, tá? Essas uvas que serão pisadas aqui são exatamente os incrédulos, não são os salvos, não tem colheita de uva aqui. E aqui é interessante, porque se você vai em Isaías 63, 1 e 6, ele já tinha essa visão. Eu vou ler esse trecho de Isaías, que eu achei ele fantástico. Mas o que eu quero dizer aqui? O que ele está mostrando para nós aqui? Que já chegou um momento, irmãos, que esse tratar de lagaragem, ele é uma atividade exclusiva de Jesus. A igreja não participa. A igreja não participa. O lagar está fora da cidade. A igreja está na cidade de Sião. É algo pessoal de Cristo. Por que isso? Porque ele quer tratar pessoalmente. Ele mesmo ia colocar todos os seus inimigos embaixo dos seus pés. O trecho de Isaías é esse. Isaías 63, do 1 ao 6. Olha a visão que Isaías tinha lá atrás. Quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes tingidas? Este que é glorioso no seu vestuário, avançando na grandeza da sua força? Eu que falo com justiça, poderoso para salvar. Por conseguinte, és tu vermelho em teu vestuário, e tuas vestes como aquele que pisa no lagar?
Eu tenho pisado o lagar sozinho, e dentre os povos não houve ninguém comigo, porque eu irei pisá-los em minha ira e esmagá-los em minha fúria, e o sangue deles será salpicado sobre minhas vestes, e eu mancharei todo o meu traje. Porque o dia da vingança está em meu coração, e o ano de meus redimidos é chegado. E eu olhei e não havia ninguém para ajudar, e eu me admirei que não houvesse ninguém para suster. Portanto, meu próprio braço trouxe-me salvação, e minha fúria que me susteve. E eu irei pisar os povos em minha ira, e os tornareis bêbados em minha fúria, e eu derrubarei a força deles em direção à terra. Isaías já tinha uma visão de Cristo no juízo final, fazendo exatamente essa atividade, pisando, esmagando essa vinha, que são os incrédulos, numa atividade particular. Por que isso? Não sei, não vou saber responder para vocês. Só estou trazendo aqui uma simbologia e o significado das coisas. Então, os salvos não participarão desse processo, né? Os remidos também não sofrerão esse juízo, né? E o juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios em todos os lugares. Por que todos os lugares? Porque ele fala lá que a extensão é de 1.600 estádios. 1.600 estádios, na verdade, são 360 quilômetros. Você vai pegar N interpretações, vão dizer que é a distância da Palestina, de norte a sul da Palestina são 360 quilômetros. De Dan a Beceba são 360 quilômetros. A interpretação que a gente quer trazer aqui não é um local geográfico, mas é uma área abrangente, toda a terra. E que o sangue que é gerado desse processo, eles falam que chega até os arreios dos cavalos, né? Os freios dos cavalos, que fica na boca, mais ou menos 1,5 metros de altura. Então você imagina o quanto precisava morrer de gente para encher pode imaginar um vão aí de 360 quilômetros com 1,5 metros de sangue, é meio que surreal isso. Então qual é o significado que a gente vê aqui? Que é exatamente o juízo total, pleno e absoluto de Deus e definitivo. Esse processo é para que não deixe nada, nenhum resquício da Babilônia. Porque Cristo vai implantar o seu reino. E o reino de Cristo é perfeito. Não vai haver margem, sabe, um resquício, um detalhezinho que escapou. Não existe isso. O processo ele é completo, ele é perfeito, ele é pleno. E o reino de Deus ele é soberano, instaurado e pleno, absoluto, total, perfeito. É que falta palavras para a gente expressar o que será o reinado de Cristo. Mas o que o capítulo 14 de Apocalipse traz para a gente é exatamente essa visão. O que acontece com os santos na glória, o que acontece com os ímpios. E durante a sua trajetória, por isso que eu falei, é importante ter que a coisa ela é desde a primeira vinda de Cristo até a segunda. O que acontece ao longo da história, o sofrimento que os santos passam para colher os frutos na glória. O contrário também vai acontecer. Mas o destino é certo. Tudo já está determinado. De novo, ordem já está determinado. Não vai ser alterado. Não tem espaço para amenidades. Não existe isso. Na humanidade só há 2 grupos, salvos e perdidos. Adoradores de Cristo, adoradores da besta. Os que estão em Cristo no Monte Sião e os que estão reféns da grande meretriz. Aqueles que estarão cantando e descansando das suas obras na terra, no céu, e aqueles que estarão atormentados para sempre no lago de fogo. Na humanidade só há 2 igrejas, a igreja verdadeira e a igreja apóstata. E aí eu terminei com umas perguntas aqui. É mais para reflexão, eu gosto de fazer essas provocações. De que lado estamos? Temos o selo de Deus na nossa vida? Temos uma vida pura? Nossos lábios são puros? Estamos preparados para o dia do juízo? O dia do juízo não é amanhã não, tá? Isso pode ser hoje. Agora, saindo ali ou aqui mesmo, infartando. Logo o juízo chegará e então será tarde demais. E eu agradeço.